Olá, gente, voltando, caí, não sei por quê, problemas técnicos, e aí, enfim, não tenho muito o que dizer. Caímos por problemas técnicos, estou de volta, então vamos retomar a live aqui. Hoje a gente está falando sobre investimento social privado. Vou esperar então a nossa Natália, convidada, voltar por aqui. Obrigado a todo mundo que está voltando. Essas questões acontecem quando a gente está ao vivo. É, eu realmente, sinceramente, não sei explicar o que aconteceu, mas enfim, estamos de volta e vamos continuar o papo aqui com a Natália. Obrigado a todo mundo que está entrando aqui de volta, tá certo? Essas coisas acontecem nas melhores. Sejam todos bem-vindos novamente. Não esquece de deixar aquele like aí pra gente, tá certo? Vamos apoiar nosso trabalho. Tá bom? Vamos fazer esse algoritmo trabalhar pra gente um pouquinho e não só a gente trabalhar para ele, tá certo? Peço desculpas aí, a gente caiu, né, essas questões de conexão, mas estamos de volta. A Natália estava começando a falar o que é o investimento social privado. Então, ela tinha se apresentado, tinha falado um pouco do que é o GIF, do investimento, da quantidade. Tem algumas perguntas ainda por fazer, mas, né, algumas questões que eu estou aqui muito querendo saber, mas, de todo modo, a gente estava começando a falar, conceituar o que é o investimento social privado, para a gente dar continuidade aqui ao papo. Então, eu vou trazer de volta. Natália, então você me ouve bem novamente, retomamos aqui. Ouço, ouço bem, estamos bem depois dessa queda. Ninguém se machucou, sobrevivemos, estamos de volta. Muito bem. Então eu queria te devolver para que você falasse novamente, então. Vamos começar então essa pergunta do zero. O que é o investimento social privado, tá bom? E como é que o GIF tem trabalhado esse conceito e tem trabalhado na prática as questões que envolvem o ISP ou filantropia, como você falava por aqui. Vamos retomando então. Palavra contigo. Obrigada, Lucas. Bom, o investimento social privado, como eu tinha comentado com vocês, é a mobilização de recursos privados voluntária para bens públicos, né? Então, acho que tem alguns elementos que são importantes da gente pensar no investimento social privado, que são a forma como se destina, né? Então, primeiro ele ser voluntário, então as instituições, as empresas, os institutos, as fundações mobilizarem esse recurso, mas ele tem que ser de forma planejada, monitorada e sistemática. Né? Então, eu acho que esse é um ponto que é importante da gente trazer do conceito de investimento social privado, que ele se aproxima um pouco quando a gente fala de filantropia, quando a gente fala de uma filantropia mais estruturada, mais institucionalizada. Eu falei, eu estava até comentando que às vezes a gente usa dois termos como sinônimo, e às vezes eles são sinônimos, mas às vezes eles se diferenciam porque o investimento social privado tem essa característica de ser mais estruturado em termos de longo prazo, né? De longo prazo, né? Então a gente planeja os projetos, monitora, sistematiza e tem isso num contínuo, além de apoiar iniciativas, além de mobilizar recursos e financiar às instituições. Então, esse é um investimento social privado, então essa mobilização voluntária de recursos para bens públicos, e ele pode ser feito, no GIF, ele é feito por meio dos perfis que eu tinha comentado com vocês, né? Podem ser as empresas, podem ser os institutos, as fundações independentes ou associadas corporativas ou familiares também. Então, esse é um pouco do que é o conceito de investimento social privado. Será que Muito bom. fui clara? Essa discussão é sempre muito complexa. Não, com certeza, com certeza. Já trouxe aí uma perspectiva. Eu queria cumprimentar todo mundo que está chegando por aqui, aproveitar. A gente teve uma quedinha, gente, para quem está chegando. A gente começou a live na primeira pergunta, na transição da primeira para a segunda, na verdade, caiu. Nós estamos de volta. Queria cumprimentar todo mundo que está aqui, todo mundo que está voltando e que chegou depois. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindos. Não esqueçam de deixar o like aí, tá certo? Para apoiar nosso trabalho. Olha, não custa nada e não cai dedo. Tá vendo, Natália? Rolou aí uma fake news dizendo que dá like, tá? Podia cair o dedo, não cai. Já tá Não. aprovado aí. Então podem caprichar nos likes, tá certo? A gente gosta mesmo de ver coraçãozinho subindo aqui na tela. Isso é importante pra gente, tá bom? Para apoiar nosso trabalho. Não só a gente trabalhar para os algoritmos, vez por outra, eles podem trabalhar pra gente também. Queria cumprimentar todo mundo que tá por aqui, a Aline Tac, o Nailton Cazumbá, o pessoal da Pai Lavras, a Marilene, todo mundo que tá por aqui, sejam todos bem-vindos, bem-vindos. Minha mãe voltou, minha mãe estava aqui no primeiro, voltou. Porque, né, parente é obrigatório, né? A gente tem que dizer que ó, Tem. assista todo mundo. E mãe é mãe, tá aqui também. E todo mundo que tá chegando. Olha aqui a LN, querida, lá de Ilhéus, Bahia. Diz aí você
você que está assistindo, diz aí de onde é que você está, que a gente vai registrar daqui a pouco, diz seu nome aí e a cidade de onde você está falando. A Eliane Soares, querida, tá lá em Ilhéus, na Bahia, está aqui na Bahia, mandando um beijo pra gente, cumprimentando. Nailton está aqui em Salvador. Então sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Então vamos lá, vamos seguir. Você falou Gessinho Soares também, Barreto está chegando por aqui. Então sejam todos bem-vindas, bem-vindas. A Luísa que está aqui também, que é da equipe do GIF, falando de São Paulo. Também todo mundo cumprimentando. Isso é muito legal. Querida, queria entender um pouquinho mais da questão do investimento. O que você disse foi, dentro do GIF você tem perfis diferentes, né? E tem sempre as perguntas das organizações. Então, algumas têm seus próprios institutos para fazer investimento social, outras investem em organizações autônomas, etc. Fala um pouquinho então como é distribuído isso, se tem algum critério, como é que funciona, enfim, um pouco para a gente entender como funciona esse cenário. Muito legal. Lucas, eu acho que hoje a gente tem. Durante muito tempo, o investimento social privado executou seus próprios projetos, né? Então, se criava um instituto e uma fundação, e esse instituto e essa fundação realizavam seus próprios projetos, né? E aí era dessa forma que o investimento era feito. Ao longo do tempo, a gente foi mudando um pouco esse perfil, e hoje a gente já está tem organizações que são executoras, a gente chama no GIF dessa forma, né? E as organizações que são mais financiadoras. E também a gente tem um grupo de organizações que tanto financiam quanto executam projetos, né? Então, que são as organizações mais híbridas. O que interessa, eu acho que para as organizações da sociedade civil é o aumento das organizações que são financiadoras, essencialmente financiadoras, então que vão mobilizar esse recurso e vão doar para as organizações poderem executar os seus projetos, mas não só executar projetos, né? Para que as organizações possam existir, né? Que elas possam receber um recurso, por exemplo, para apoio institucional e que ela consiga se manter para além da execução de projetos, que a gente sabe que é um super desafio. Né? As organizações não querem só financiar os seus projetos durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas elas querem poder se manter, poder fazer um planejamento estratégico, poderem atuar de fato em agendas mais complexas, e isso demanda tempo. Então, eu acho que essa discussão é uma discussão que tem ganhado muita força no investimento social privado e na filantropia brasileira nos últimos tempos. O Censo GIF de 2022 já trouxe um pouco essa mudança nesse cenário. A gente ainda tem as organizações essencialmente executoras como maior parte do investimento social privado brasileiro, mas a gente também tem uma fatia aí de organizações que essencialmente doam recursos, que cresceu nesses últimos anos e tem fortalecido. Então essa é uma discussão que eu acho que é muito legal da gente fazer, né? Como que esse recurso ele chega nas organizações? Qual que é a relação entre os investidores sociais e as organizações que estão querendo esses recursos, né? Como é que essa relação se dá? E as respostas são complexas para isso, né? A gente tem uma gama de possibilidades de trabalho entre o investimento social privado e as organizações da sociedade civil. Então, pensando nessas organizações que ou apoiam, né? Apoiam e executam projetos ou só apoiam, a gente tem um grupo que apoia por projetos específicos, né? Então você vai financiar uma iniciativa por um curto período de tempo. A gente também tem as atuações em parceria, então investimento social privado, junto com as organizações da sociedade civil, às vezes junto com alguma iniciativa governamental, né? Então às vezes a gente tem esse tipo de desenho de projeto. A gente também tem o apoio via edital, que é bastante comum, eu acho que bastante gente já pode ter aplicado para editais do investimento social privado, é uma forma do investimento social privado financiar as iniciativas, e tem um outro formato também, que é o formato de apoio institucional. Então, ao invés de eu financiar um projeto específico, eu vou financiar a instituição como um todo, e a instituição vai decidir ali como que ela vai aplicar aquele recurso, onde ela vai aplicar aquele recurso, né? Então, às vezes ela vai pagar salário, às vezes ela vai pagar aluguel, né? Que acontece bastante, né? A gente tem organizações que têm dificuldades em termos de estrutura mesmo. Então, a gente também tem algumas organizações de investimento social privado que estão olhando para essa outra forma de financiar as instituições. Então, acho que é um pouco esse é o desenho assim, né, do investimento social privado, que hoje é muito mais diverso, muito mais amplo nas suas formas de atuação e trabalho do que ele era há uns anos atrás.
Natália, você me falava, né, que o principal área temática é a educação, né? Continua sendo educação. Fala pra gente, então, um pouco essas linhas temáticas que o ISP vem investindo, enfim. A educação durante muito tempo foi a principal agenda do investimento social privado, tanto para executar seus projetos quanto para financiar projetos. Isso a gente tinha no censo passado, o censo de 2022, o censo de 2020, que também olhava um pouco para a questão da pandemia, em torno de 80% do financiamento era para a agenda de educação. Agora, nos últimos tempos, a gente já tem também notado um pouco a mudança nesse aporte de recursos. Então, hoje em dia, a educação ainda é o eixo principal de investimento. 71% mais ou menos dos associados do GIF que responderam ao censo, né, desses 137, 71% financiam iniciativas de educação. Mas a gente também tem um crescimento considerável de outras agendas, né? Então, inclusão produtiva, por exemplo, geração de renda, defesa de direitos, saúde. Saúde veio muito forte com a questão da pandemia, diminuiu um pouco nesse último censo, mas ainda segue com bastante recurso, né? Com um olhar específico do investimento social privado. Então, a gente também, cultura que muito tempo, né? A gente também teve entre as iniciativas com maior aporte, que foi fundamental durante os últimos 5 anos, né? O apoio do investimento social privado para a cultura também segue com uma fatia. Então, a gente tem essas são as principais temáticas que o investimento social privado e a filantropia têm aportado recursos, segundo o Censo GIF. É claro que a gente tem uma lista enorme, depois, acho que se vocês tiverem interesse, vale super a pena dar uma olhada, né, nesses gráficos sobre as agendas prioritárias do investimento social privado brasileiro, Lucas. Olha aqui, deixa eu ver o nome dela aqui para não errar. A Mari Rodrigues, ela está dizendo que ela achou que o meio ambiente, né, que é a pauta ambiental, seria a pauta mais destaque. Mas, bom, então vamos reiterar com ela. Olha, Mari, vai lá dar uma olhada no censo, é importante para que você conheça um pouco e ver que local, onde é que se localiza a pauta ambiental aí. A pauta ambiental é até legal esses comentários, né? Acho que a gente, como eu falei no começo da live, antes da gente cair, a agenda de mudanças climáticas é um dos temas estratégicos que o GIF está olhando e está um pouco, né, trabalhando para que os seus associados possam investir mais. Então, a gente tem feito formação, tem feito debate, tem olhado bastante para a agenda climática. A gente está agora com um compromisso brasileiro da filantropia sobre mudanças climáticas. Então, a gente tem empurrado, digamos assim, né, com todo o carinho dessa palavra, o setor para investir mais, mas também é um recurso que ele pode estar separado em outras temáticas. Então, quando a gente olha para desenvolvimento territorial, por exemplo, tem um tanto de investimento em mudanças climáticas. Então, também tem dependendo do tipo de atuação da organização, esse tema tá ali meio que misturado com alguma outra atuação. Muito bacana. Queria aproveitar aqui, dar uma paradinha, cumprimentar todo mundo que está aqui chegando. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Não vamos esquecer de deixar aquele like aí para apoiar nosso trabalho, tá bem? Então faz isso. E se você quiser também, registra aqui de onde você está assistindo, de onde você está acompanhando, para a gente poder fazer esse registro também. Faz com a Marilene, que é de Juatuba, Minas Gerais. Olha que legal. E a Eliane, que também já falou com a gente, que é Ilhéus, interior da Bahia. Então vamos chegando aqui, vamos se identificando e vamos trazendo aí de onde você está falando, além de deixar seu like para apoiar nosso trabalho. Vou aproveitar também essa paradinha aqui para convidar todo mundo. Então, tem texto novo do Oscar Legal, a gente está lançando hoje, texto novo. O texto chama Parcerias do Mirosk. A OSC deve recolher o ISS? Então, é uma pergunta. A organização da sociedade civil ela deve recolher o ISS quando ela né, estabelece uma parceria do Mirosk, uma parceria com o poder público? Essa é uma dúvida que sempre aparece. Então, hoje, a gente lançou um texto novo falando sobre isso. Então, vai lá, dá uma olhada lá no nosso site. Estou botando aqui no chat o nosso site, www.osclegal.org, e você vai lá dar uma olhada nesse texto, comente, compartilhe, critique, dê sua opinião. A gente está aqui aberto a esse diálogo, isso é o que é o mais importante. Então tá lá, parcerias do Mirosk. A OSC deve recolher ISS? Essa é a pergunta
que a gente está tentando responder, ou está pelo menos problematizando lá no nosso texto novo. E queria convidar todo mundo também, a gente vai encerrar o mês, hoje a gente abre o mês com a live, e a gente encerra o mês com o Diálogo Aberto, dia 30 de abril, eu estarei lá no nosso canal no YouTube com a Dani Balbina Marra, contadora Dani, queridíssima, e a gente vai falar sobre imposto de renda e a doação para organizações da sociedade civil. Nós estamos aí no período de declaração de imposto de renda, e no dia 30 de abril eu estarei com a Dani Balbina Marra falando tudo, respondendo tudo sobre essa doação do imposto de renda para a organização. E outra, o diálogo aberto você já conhece. Lá não é palestra, lá não é aula, lá não, é pergunta e resposta. Você manda a sua pergunta e a gente responde na hora. Então, tanto pode mandar antes pelas nossas redes sociais, se você já tiver pergunta, mande pra gente. Quanto pode ser na hora lá ao vivo, manda pra gente, que a gente vai responder na hora, tá certo? Eu e Dani Balbina Marra, é o Diálogo Aberto, dia 30 de abril, 19 horas, lá no nosso canal no YouTube do Oscar Legal. Aproveita, já se inscreve lá no canal, já marca lá para no dia que começar você já ser orientado lá pelo YouTube. Enfim, dia 7 de maio também tem live aqui, eu vou estar com o pessoal da BCR por aqui, a gente também vai falar sobre captação de recursos, vai ser muito bacana. E é isso, né? O texto novo, parcerias do Miroski, a OSC deve recolher o ISS, texto novo, é um convite para três coisas. Acessar o texto novo, né? O diálogo aberto no dia 30 de abril sobre doação de imposto de renda para a organização e a live de maio com a BCR no dia 7 de maio, terça-feira, 18 horas, como sempre aqui no nosso Instagram. Então é isso, feitos os convites, agradecendo a todo mundo que está aí chegando, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, não esquece de deixar seu like. Vamos seguir aqui na conversa com a Natália, que está muito interessante. Queria trazer então, Natália, você trouxe aí alguns dados e algumas questões muito interessantes, os temas, os perfis, mas eu queria falar um pouco então dessa relação, né, entre as organizações da sociedade civil no geral e o investimento social privado, né? O que é que tem sido feito? Quais são os desafios? Eu acho que você já pincelou algumas coisinhas aí, porque os temas são imbricados aí, não tem, né, como desassociar, você já trouxe alguns elementos, eu queria que a gente pudesse focar um pouquinho nessa relação. Falar de grant making, financiamento, parcerias, enfim, esses termos que são em inglês, às vezes, as entidades menores, que é, né, que são essas coisas. Então, vamos falar um pouquinho aqui o que são essas questões, como tem sido feito, como o GIF tem trabalhado essas questões e, conceitualmente, o que é que norteia essa atuação. A palavra está contigo. Obrigada, Lucas. Realmente, né? Às vezes a gente importa os termos e o debate fica um pouco travado, porque a gente não entende exatamente o que é o tal do termo. E aí aqui a gente tem o famoso, não tão famoso assim, grant making, que pra gente, assim, numa tradução livre, é a doação livre e direta para organizações da sociedade civil. Então, é aquele recurso que a organização recebe sem nenhuma amarra, sem a gente precisar daquelas famosas linhas, né, das planilhas do financeiro para dizer para onde aquele recurso vai. Então, é um recurso que chega para que a instituição possa olhar para o trabalho que ela tem feito, olhar para as prioridades estratégicas dela e definir onde aquele recurso vai estar. Eu acho que um debate que é muito legal do grant making, né, desse processo de doação livre e direta, é a relação entre o financiador e o financiado. Né? E isso é um debate que a gente tem construído nos últimos tempos no investimento social privado, que é muito legal, que é o debate sobre confiança, é o debate sobre transparência, né? Então, muito além de uma relação de prestação de contas super formal, o que a gente tem de parceria e troca entre as instituições? O que o investimento social privado pode aportar, além dos recursos, para as organizações, e o que as organizações também aportam para o investimento social privado? Que construção de relação que a gente tem? Porque eu acho que tem um entendimento grande do apoio, né, da importância dessas organizações nos seus saberes, nos seus territórios, né, nas suas agendas específicas. Então, o investimento social privado
não tem um entendimento, às vezes, tão profundo como uma organização que está ali presente no território todo dia, conhece seus beneficiários, né? Conhece aquele público, conhece aquele local. Então, ninguém melhor do que aquela organização para executar um projeto naquele local, né? Ela precisa é de um apoio para poder executar esse projeto, para poder atingir mais gente, enfim, impactar mais gente e a gente ter mais resultado positivo. Então, o grant making vem um pouco responder a esse desafio de financiamento, né? E ele vem nesse outro modelo, né? Nessas outras relações que podem ser construídas, né? Acho que é olhar para o investimento social privado e para a filantropia como um facilitador daquele processo. Ele vai me investir, mas ele não vai ser mais aquela coisa controladora, né? Porque a gente tem, por exemplo, alguns modelos de editais que as organizações têm muita dificuldade depois de prestar conta, né, daquele recurso. Às vezes o projeto precisou mudar ao longo da sua execução, algumas coisas saíram do que não era previsto e depois a organização sofre muito para poder prestar conta. Né? E Tem ela demais. tem aquela dificuldade burocrática que vira um grande processo, um grande dilema dentro da instituição. Então, acho que cada vez mais a gente tem conseguido discutir dentro do investimento social privado que a gente precisa de apoios mais livres, né? Que a gente precisa desse dinheiro chegando direto para as organizações e as organizações definindo quais são as prioridades dela ao invés do famoso planilhão, né? Quantas canetas foi comprada, qual que é aquele microgerenciamento do recurso que, na verdade, às vezes acaba atrapalhando um pouco a execução do projeto. Então, eu acho que o grant making ele vem um pouco como um respiro, né? Um termo que a gente importou, mas ele tem um pouco essa discussão, né? A relação que a gente constrói de mais confiança, de mais parceria, e que a gente possa, de fato, aqui no GIF a gente está falando o tempo todo de enfrentar estruturas de desigualdades. Né? Então, como que a gente enfrenta estruturas de desigualdade? O investimento social privado não vai fazer isso sozinho. Né? Então, a gente precisa das organizações da sociedade civil também. Não é só as organizações da sociedade civil que precisam do recurso do investimento social privado. A gente também precisa dessa relação de conhecimento, de troca de saberes, né? De potências que acontecem dentro das instituições e de saberes e de tecnologias que as organizações da sociedade civil estão produzindo o tempo todo, né? O tempo inteiro a gente tem muita inovação rolando e eu acho que essa troca é muito importante. Então, eu acho que tem esse perfil, né? Pensar na forma do investimento, pensar na forma como o recurso chega é muito legal. E ouvir também o que as organizações têm a dizer. Né? Acho que a gente está num processo muito legal de saber como que esse recurso chega na sua instituição, que dificuldades que você tem, o que você precisa de fato, né? E a gente poder ir trabalhando um pouco nesses outros desenhos. Então, a gente tem uma ampla gama de financiamento que vai desde o projeto e do apoio pontual e emergencial, por exemplo, que foi super importante na Covid, né? A gente viu o quanto o investimento social privado foi importante no apoio direto a ações emergenciais na Covid, mas também em outras formas, às vezes iniciativas de parceria. Né? Então, às vezes, o investimento social privado como um facilitador ali de espaços para aquelas organizações, né? A gente trabalhar muito mais junto e tentar pensar um pouco menos na lógica de relação de poder, né? Quem tem o dinheiro tem o poder, às vezes vale a pena a gente pensar quem tem o conhecimento, quem tem o saber no território tem o poder, né? E o investimento social privado é um caminho para a gente poder chegar nos resultados que a gente quer. Eu não sei se eu te respondi tudo, Lucas. Sim, sim, foi ótimo. Já a gente vai costurando, na verdade, as respostas. Eu queria aproveitar, não, já que respiramos aqui, queria aproveitar para cumprimentar todo mundo que está chegando por aqui. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, muita gente bacana chegando por aqui. Deixem seus likes aqui também para a gente apoiar nosso trabalho. Isso é importante também para a gente fazer o algoritmo trabalhar para a gente um pouquinho, né? O tanto que a gente vem trabalhando para eles. Tá aqui o professor Quirino, falando que contadores e gestores devem estar juntos na elaboração do plano de trabalho, principalmente sobre as questões dos valores e encargos. Muito bacana, professor Quirino, obrigado aí pela sua audiência, pelo seu comentário também. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindos. Aproveita, gente, quem for, pode comentar aqui, bota aí a cidade de onde você está acompanhando para a gente poder registrar aqui. Isso é bacana demais. Uh, Natália, então, a gente tinha conversado um pouco sobre alguns dados, e aí você tinha falado que eu fiquei impressionado que 84% das instituições faz alguma coisa, acho que você falou isso aqui também. Queria você
falasse, você até já falou um pouquinho isso, mas de repente trazer um pouquinho esses dados também. Assim, a nossa preocupação aqui sempre, e aí já adiantando um pouquinho, são as pequenas organizações, né? Você está falando das grandes organizações, o DIF agrega grandes organizações e tal, e de outro lado a gente tem pequenas organizações, sua maioria nesse país. As pesquisas falam em 90% delas são muito pequenas organizações. Então, queria juntar um pouco esses dois mundos, né? Você falou, 84% das instituições apoiam o projeto. Se você também vem falando, já duas ou três vezes você falou aqui, que vocês têm pensado sobre como esse recurso chega nas organizações. E daí eu queria provocar um pouquinho, como é que esse recurso pode chegar nas pequenas, micro organizações, né? Desses 84% que financiam, enfim, vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos super, Lucas. Eu vou trazer uma outra informação também que é importante, que eu não vou ter o número agora na cabeça, mas que vale para a gente pensar, que é a maior parte desses recursos, então 84% tem alguma iniciativa com organizações da sociedade civil. Alguma. Pode ser uma parceria, pode ser um financiamento, um edital, enfim, um trabalho conjunto. Juntos, eles estão destinando para as organizações 838 milhões. Então, em 2022, 838 milhões de reais foram aportados para as organizações da sociedade civil, seja via edital, via apoio a projeto, aquela conversa toda. Que eu acho que a gente tem um super desafio, e é um desafio aqui do GIF, em que a gente está abraçando esse desafio, é descentralizar. Então, além da gente pensar nas pequenas organizações, porque eu acho que quando a gente fala das relações, né, a transparência, a confiança, a doação livre, a gente também está desburocratizando o acesso ao recurso. Perfeito. Então, a gente também está falando das pequenas organizações poderem captar, né? E dependerem cada vez menos de uma única forma de financiamento, que é, por exemplo, a doação de pessoa física. Né? Então, o ideal para a saúde financeira das instituições, vocês falam isso aqui também, eu imagino várias vezes, é que a gente tenha uma forma de captação híbrida, né? Que a gente tenha várias entradas de recurso para que a instituição tenha sustentabilidade financeira. Então, desburocratizar, pensar em outras formas de ter essa relação entre investidor social privado e organizações, é também apoiar essas organizações pequenas, é também apoiar as organizações médias e, principalmente, é apoiar as organizações fora do eixo Sudeste, porque a gente tem uma concentração de recursos no eixo Sudeste. Então, a maior parte do dinheiro, desse dinheiro todo, é investido em instituições que estão no eixo Rio-São Paulo, Minas e Espírito Santo. Então, eu acho que aí a gente também tem uma discussão super interessante para fazer com o setor, né? Por que que a gente olha, por que que a gente financia mais essas iniciativas que estão aqui no eixo, né? Eu falo aqui de São Paulo, então por que que a gente atua, né? A gente só vai continuar apoiando iniciativas que estão próximas à minha sede, ao meu local, né? Então, quando a gente fala do corporativo, é próximo ali do meu raio de atuação, eu não consigo expandir, eu não consigo olhar para o Brasil como um todo, né? Se a gente for pensar nos apoios, por exemplo, a gente falou da agenda climática, né? Os vários biomas que a gente tem possíveis de serem apoiados e as várias iniciativas diferentes que a gente tem de organizações pequenas trabalhando nessas agendas, né? Como que a gente faz esse recurso chegar? Então, eu acho que esse debate é um debate que a gente não tem respostas ainda, sabe, Lucas? Tipo, olha, esse é um caminho para a gente financiar as pequenas e médias instituições, mas eu acho que esse debate de desburocratizar, de facilitar o acesso ao recurso, seja ele via grant making, ou seja ele via editais menos burocráticos, porque dependendo de como for, a gente tem uma série de documentações que esses editais pedem. E muitas instituições não conseguem atender essa questão da documentação. Então, ela deixa de ter a chance de receber esse recurso por conta dessa relação, né? De ter essa documentação que não atende. Então, eu acho que é um pouco também pensar nesses outros desenhos, e isso é um investimento social privado tem feito agora, mais recentemente, né? Quando a gente olha para os desafios nacionais, né? E as agendas complexas que a gente tem, e, consequentemente, com as organizações pequenas, assim. Então, eu acho que essa relação, a gente ouvir também, sabe, o que as organizações têm, é importante. Então, o que incomoda, né, nessa relação
por que que você não consegue captar esse recurso, né? O que que te dificulta nesse processo? E aí a gente olhar para dentro enquanto investimento social privado e pensar em outras formas de resolução dessa questão para que esse dinheiro chegue a quem tem o saber, ou quem tem a tecnologia, ou quem está no território, enfim, que a gente consiga democratizar o acesso a esse recurso para a sustentabilidade financeira da sociedade civil, porque no limite é isso, é defender as agendas, os direitos, a democracia brasileira. Então a gente também precisa ser mais flexível na forma como esse recurso chega para essas organizações pequenas. Mas é um desafio, é um super desafio. A gente está olhando para isso aqui no GIF, está fazendo um trabalho mais próximo das organizações para poder entender o que elas precisam, para a gente poder trabalhar com os nossos associados a partir do que as instituições trazem. Nada melhor do que elas que estão passando essa dificuldade, né? Os pequenos e os médios, para poder dizer como que a gente vai poder pensar em soluções. Muito bacana. E a gente que tem aberto as nossas redes sociais e lidado com pequenas organizações o tempo inteiro, né, recebendo demandas, consultas, etc., a gente tem visto aí que as demandas das pequenas organizações são muito específicas, às vezes decorrentes de carências diversas, né, institucionais e do entorno, né, dos desafios que ela desempenha, que ela, né, se propõe a enfrentar. E isso é fundamental. E aqui eu aproveito, né, para me colocar aqui, colocar o Oscar Legal, para me colocar o Oscar Legal como parceiro, né, do DIF nessas discussões e nessa interlocução aí com as pequenas organizações. A gente pode pensar em estratégias conjuntas de ampliar esse diálogo e essa inserção e essa mobilização, tá bem? Vamos pensar aí forma de sempre ampliar esse diálogo, sempre ampliar o espaço de democratização e de diálogo das pequenas organizações e de voz, né? De tradução dessa voz das pequenas organizações também. E dizer, por fim, Natália, que assim, a gente tinha falado, e você falou aqui, a gente, na nossa conversa preparatória, de três valores, né, que o ISP tem trabalhado, que é transparência, conhecimento e confiabilidade. Você falou bastante deles aqui. E eu fiquei pensando aqui o tempo todo, não são só as grandes organizações que têm esses valores, as pequenas organizações também trabalham com esses valores. Transparência, conhecimento e confiabilidade. Mesmo ela sendo pequena, ela também trabalha com esses valores. Então, não podem ficar de fora, né? É importante que elas também estejam dentro, já que contribuem tanto, né, na medida das suas possibilidades, contribuem tanto para a democracia brasileira. Então, tem que ficar por dentro também. E, mais uma vez, queria parabenizar o GIF até por essa postura de ampliar o diálogo e de ampliar esse olhar também. Tá bem? Então, já leve aí esse compromisso da gente, de repente, trabalhar junto nesse avanço e nesse diálogo, tá bem? Obrigada, Lucas. Lucas, queremos muito. E esses pontos acho que é uma discussão que é muito válida, né? A gente tem também, em paralelo, trabalhado em parceria com iniciativas de fortalecimento da sociedade civil, além dos recursos, né? Então, a gente tem uma iniciativa chamada Sociedade Viva, que é para falar um pouco sobre a importância das organizações da sociedade civil para a população brasileira. E uma das coisas que o Sociedade Viva faz é justamente o debate sobre transparência para quebrar um pouco esses paradigmas e essas polêmicas de que as organizações pequenas não dão conta de prestar conta, não tem transparência, e para onde vai o meu recurso, para onde vai a minha doação, e a gente está dizendo, está aqui, está acontecendo, os projetos acontecem, existe, o profissionalismo aumentou muito no setor nos últimos tempos, né? Então a gente pode fazer essa discussão das pequenas, das médias e das grandes instituições. Esses temas são valores, eu acho que para todo o terceiro setor, né? A gente evoluiu muito nessa discussão e ainda bem. E que bom poder contar com vocês, porque esse é um debate que a gente vai fazer cada vez mais aqui dentro. Muito bacana. Queria aproveitar para cumprimentar todo mundo que está por aqui. Nós estamos caminhando aqui para o final. Não acabou ainda não, mas estamos caminhando aqui para o final. Queria aproveitar o pessoal que está por aqui. A Maria Nazaré, daqui de Dias Dávila, Bahia. Opa! A Aline tá, que é de São Paulo, ela que já cumprimentei aqui, mas agora ela colocou de onde ela está falando. A Jacira Araújo, de São Gonçalo dos Campos, aqui na Bahia também. Então sejam todos bem-vindos, bem-vindas a todo mundo que está por aqui. Um abraço a todo mundo. Muita honra cada audiência de cada um de vocês. Bom, eu queria chamar novamente, convidar todo mundo a acessar o texto novo que a gente está lançando hoje, chama Parcerias do Mirosk, dois pontos. A OSC deve recolher ISS. Então, se você tem dúvidas sobre a incidência de ISS sobre os recursos oriundos de parcerias, né, do marco regulatório,
você vai ler o texto, vai comentar, vai partilhar, vai mandar sua sugestão, sua dica, enfim, para a gente aqui também, tá certo? No dia 30 de abril, então, a gente vai estar aqui, vai estar lá no nosso canal no YouTube, às 19 horas, com a Dani Balbina Marra, falando sobre imposto de renda e a doação de recursos para organizações da sociedade civil. Então, se você tem dúvida sobre isso, mande sua dúvida, manda para nossas redes, e nós vamos responder lá ao vivo, tá certo? Lá não vai ter palestra, não vai ter aula, não vai ter... É só pergunta e resposta. O programa Diálogo Aberto, ele tem essa diferença. A gente não fala muito, assim, não dá palestra, não dá aula, a gente não expõe tanto, a gente responde. Então, leve suas perguntas no dia, mande suas perguntas antes, que a gente vai fazer, vai responder todas as perguntas. Aproveitar que o pessoal está aqui, ó, registrando o lugar. Então, Natália, vamos lá, olha. A Olegma, de Lavras, Minas Gerais. A Maria Luísa, firma, ela é aqui de Salvador. A Lili, eu acho, né, aqui pelo nick. Feira de Santana, Bahia. Eliette Santos, de Manaus, Amazonas. Então, temos aí gente do Brasil inteiro. Um beijo para cada um de vocês. Obrigado aí, viu? Para você que está assistindo aqui. E para você que vai assistir também depois, tá certo? Porque você sabe, Natália, que já me falaram aqui que a live do Nossa Que Legal, ela resolveu aí uma questão, um rapaz de depoimento que resolveu uma questão familiar lá, que eles estavam, porque agora ele não consegue assistir ao vivo, mas ele sempre pega a reprise e vai lavar a louça. Então resolveu uma questão lá do trabalho doméstico e ao mesmo tempo ele se informa e tal, e ele está aqui assistindo a live. Então você que está aí lavando a louça, É quando um abraço para você. assiste a live, né? Você pode ouvir de qualquer lugar. Exatamente. Então, isso nos deixa muito felizes, além de ajudar na gestão da organização e no empoderamento jurídico que a gente tem falado, também nas questões familiares aí e na rotina doméstica também. Então, esses efeitos que a gente nunca sabe calcular, mas que são benéficos também. Tema importante, inclusive, né? Da sobrecarga de gênero. Tudo a gente acaba conectando com o debate, né, Lucas? Nada é perdido. Com certeza, com certeza. E a gente poder ajudar, nem que seja um pouquinho, a gente fica orgulhoso também. Isso é muito bom. Querida, queria então trazer aqui para a gente ir caminhando aí para o nosso final. É, eu sempre digo isso aqui, a live quando é boa, a gente pisca o olho e ela já está acabando. E hoje eu tinha aqui várias perguntas. Eu queria saber, não, vamos perguntar primeiro. O GIF sempre faz um evento super bacana, que é, né, o grande evento, você vai falar sobre ele. Eu estive lá, quando eu estava morando em São Paulo ainda, eu estive num dos eventos do GIF, muito bom, adorei, né? Quero voltar então no desse ano. Fala um pouquinho do evento do GIF pra gente, que depois eu quero saber as dicas, né? Agora, para ficar de olho, enfim, você já adiantou aí um pouquinho a questão da sociedade viva e tal, mas vamos falar um pouquinho do evento do GIF, do evento anual, acho que é anual, não tenho certeza se é bianual, mas fala pra gente um pouquinho do evento do GIF, pra gente ficar ciente e para convidar também a todo mundo que tá por aqui, quem sabe o pessoal vai também. Com certeza, Lucas. O GIF faz alguns eventos ao longo do ano, alguns fechados para associados e outros abertos para todo mundo. Esse que o Lucas está falando é o Congresso GIF, O ele é Congresso. bianual. O Congresso GIF ele acontece durante 3 dias, uma série de debates. O último foi realizado em 2023. A gente está celebrando, inclusive, um ano do Congresso, que teve como tema Desafiando Estruturas de Desigualdade. Dá para assistir todos os debates que aconteceram, foram infinitas mesas, vários debates simultâneos no YouTube. A gente também tem uma série de produções de conteúdo, depois tem uma revista, tem notícias para falar sobre os temas. Então, a gente discutiu uma série de temas que estão relacionados com investimento social privado, mas também com o terceiro setor. Então, ainda dá para conferir. E o próximo Congresso GIF vai ser em 2025. Então, se preparem. A gente está já querendo saber o que as pessoas querem, quais são as temáticas que elas estão interessadas para a gente poder preparar o Congresso GIF para 2025. Outra coisa que a gente também fez agora no final do ano passado foi o lançamento do Censo GIF, que também é um evento, também está disponível. O debate foi super legal, então a gente lançou os dados e trouxe uma série de comentaristas e inclusive pessoas das organizações da sociedade civil para dar aquela cutucadinha no investimento social privado, enfim, para a gente olhar os dados e pensar e problematizar tudo isso que a gente produz para fora do setor, né, para fora dos associados, a gente disponibiliza tanto no YouTube quanto no site do GIF, então dá para conferir. E aí vem mais aí no segundo semestre outros eventos do GIF, fiquem só com esse gostinho do vem aí e a gente vai comunicando e vai divulgando para vocês. Muito No bacana. segundo semestre, aliás, no segundo semestre
tem eventos sobre equidade racial. Então, a gente vai realizar mais uma edição do mês da filantropia negra em agosto. Então, vem aí, gente. Muito bacana, já adiantando aqui. Ó, só destacar para o pessoal que a Luísa Rocha também, ela colocou aqui o link, tá, do Congresso do GIF de 2023, está colocando também aqui o link do YouTube. Então, quem quiser aprofundar um pouco mais sobre essas questões todas que a gente está discutindo aqui, que a gente está conversando aqui com a Natália, só chegar aí nesses links e aprofundar, e já ir se preparando para 2025 para o Congresso do GIF. E antes disso, vamos ter aí outros eventos que o GIF vai certamente divulgar para aí. E a Luísa já está também lembrando aqui que o mês da filantropia negra vai ser aqui em Salvador. É o Então, olha só. Spider. Opa, que bacana. Bom, então eu estou aqui em Salvador, já estou aqui me convidando, tá certo? Lembrem de mim para estar por lá também. Também, olha aí, o queixo ao vivo. Isso que é um queixo ao vivo, meu povo. Já tá incluso. Muito bom. Queria então, Natália, voltar aqui para nossa conversa. A gente tem, na nossa conversa preparatória, você falou de algumas coisas aí, de algumas dicas que você ia dar. Uma das dicas muito bacana foi essa do Congresso do GIF, já do próximo evento que vai ter, da Filantropia Negra, enfim, tudo isso super importante, super relevante. Mas você trouxe alguns outros elementos que você pontua aqui, pontuou para mim, que eu achei super importante também trazer para cá, a questão do G20, do Censo. Então fala um pouquinho para a gente aí, dá essas dicas todas, entregue tudo, não esconda nada. Eu acho que é legal a gente também. Eu falei bastante do GIF, dos seus associados, mas as coisas que a gente também tem feito para fora, né? E coletivamente e junto. Um dos debates que eu acho que vale a pena ficar de olho pela primeira vez nos debates do G20 que estão acontecendo esse ano, quem lidera é o Brasil. Nos debates do G20 e do C20, da sociedade civil, a gente tem um grupo de trabalho da filantropia. Nunca antes na história tivemos um grupo de trabalho dedicado a pensar a filantropia e o papel da filantropia no investimento social privado e as suas contribuições para o desenvolvimento sustentável, para a justiça climática, para o enfrentamento às desigualdades. E eu acho que aqui o Brasil tem muito a contribuir, né? Então é uma iniciativa com atores do mundo inteiro, mas aqui o Brasil tem muito a contribuir, a gente tem muita experiência em justiça climática, no debate racial, então eu acho que vale a pena ficar de olho no que vai ser produzido no âmbito dos debates do C20 e do G20, vale muito, porque é uma tendência, né? A gente precisa, eu acho que tem uma trava nossa, né, de terceiro setor, de olhar os debates de economia. Então eu acho que ter o G20 aqui, ter o C20 aqui é uma oportunidade também para a gente pensar essas agendas econômicas e como elas impactam nas nossas agendas institucionais, né, nos temas em que a gente trabalha. Então, vale muito a pena acompanhar, né, o que vai sair desses grupos de trabalho. Então, isso é um fique de olho G20 e C20. O segundo é o Censo GIF, que eu trouxe alguns dados aqui, está disponível no nosso site, vale muito a pena olhar para entender um pouco mais das temáticas, para entender onde o recurso está chegando, para pensar um pouco como acionar esses recursos do investimento social privado, com detalhes. É uma publicação que está linda, está incrível, está muito fácil de ser lida, bem mais fácil de ser lida, então vale muito a pena. Também tem podcast especial para conversar um pouco sobre o tema. E, bom, a gente falou de grantmaking. Quem quiser entender um pouco mais de grantmaking, a gente tem uma série de podcasts no GIF chamada série Grantmaking, então tudo no gif.org.br. E aí, a gente fez uma temporada anterior e uma temporada agora. A temporada anterior fala sobre as tendências e os desafios do grantmaking no Brasil, e a gente ouviu muita gente das organizações da sociedade civil, então foi muito legal. A gente trouxe especialista, trouxe os associados do GIF, mas trouxe muita gente de organizações pequenas e organizações grandes para conversar um pouco sobre vários temas que têm a ver com essa relação entre investimento social privado e organização da sociedade civil. E a temporada atual, que é muito legal também, tá saindo um episódio por mês, com os grandes filântropos. Então é uma coisa também que às vezes a gente tem alguma curiosidade, né? O que faz uma pessoa a virar filântropo, além dela ser, né, ter o recurso? Como que ela define a atuação da instituição dela, para onde esse recurso vai? Então a gente está ouvindo grandes filântropos brasileiros
para poder entender um pouco mais de várias gerações diferentes. Então, a gente tem nas gerações mais passadas, as gerações mais atuais, aqueles que fizeram trabalhos diferentes dentro das suas instituições, então é muito legal também para a gente conhecer. Eu falei de Sociedade Viva, que inclusive está com uma campanha publicitária que está rolando, está passando na Globo, Na Globo sobre News. Vi ontem na Globo News, muito legal. muito bacana. É uma iniciativa liderada por organizações representativas, então tem GIF, tem a BONG, tem a BCR, que você comentou aqui, Lucas, que vai estar com você em breve. Então, é uma iniciativa de valorização do trabalho das organizações da sociedade civil. E é super importante no site do Sociedade Viva, dá para você contar um pouco também do trabalho que a sua organização tem feito. Então, tem material para divulgar a importância das organizações, mas também a gente está aberto ali para receber as histórias e poder divulgar. É um projeto bem legal de valorização do terceiro setor, vale super a pena dar uma olhada. E por fim, para eu não me estender demais, porque eu acho que a gente já está estourando, quem quiser ferramental, prática, conhecimento, formação, enfim, quiser se aprofundar um pouco mais, tem a plataforma conjunta, que também é uma iniciativa de várias organizações da sociedade civil, para dar um pouco mais de formação em temas específicos. Então, tem de tudo ali, tem de live, a publicação, enfim, vale também muito a pena para poder pensar esses temas que a gente conversou hoje, Lucas. Super me estendi, gente, desculpa. Nada, muito bom, estamos no time certíssimo, na verdade. Queria só reforçar aí a plataforma conjunta, as Camilas, né? São duas Camilas à frente lá, e eu tive reunião com elas há pouco tempo. A gente está também se aproximando aí, o Oscar Legal também tem uma discussão bacana com a plataforma conjunta, porque tem muita coisa bacana. Todas essas iniciativas, aliás, que o GIP tem encampando são muito legais, mas a plataforma conjunta tem aí também, a gente está também dialogando com eles, a gente tem um apreço muito grande, tem muita informação, muito material, vale a pena conhecer também. Em breve estaremos aqui com a plataforma conjunta também aqui numa live para conversar, para mostrar para todo mundo, para apresentar também. Acho que vai ser bem bacana, parte dessa nossa parceria também que estamos aí construindo com a plataforma conjunta. Fico muito feliz que você trouxe também a plataforma para aqui, porque também ela virá aqui como parceiro também. Queria então finalizar por aqui, a gente está acabando. Mais uma vez a live quando é boa, a gente fica sempre com esse gostinho de quero mais, mas é importante isso também, a ideia da live é trazer os temas pujantes aí para as organizações, é dar acesso às organizações da sociedade civil, especialmente pensando, e a gente falou aqui, foi muito interessante isso, que a gente tem uma atenção especial com as pequenas organizações e uma atenção especial também com aquelas localizadas em regiões como o norte e nordeste do país, que são menos privilegiadas, têm menos acesso a informações, embora a gente queira atuar com todo mundo, queira dialogar com todo mundo, mas obviamente a gente tem uma atenção especial aí para estas organizações e é por isso que a gente se move também para entregar um pouco desse conhecimento. Queria agradecer a todo mundo que está por aqui, ou que passou por aqui, ou que vai ver essa live depois, lavando prato ou fazendo qualquer outra coisa. Né? Queria agradecer demais. Queria agradecer a Natália, que veio aqui conversar comigo, mas não só comigo, conversar com todo mundo. Queria agradecer ao GIF, sua equipe, a Luísa, e a todo mundo, enfim, que está por lá. Não vou estender não para não esquecer o nome do povo, mas todo mundo do GIF é uma parceria institucional incrível, né? Já falei aqui já desde o começo que eu estou falando isso, e a gente tem tido uma aproximação muito boa, muito bacana mesmo, eu fico muito feliz, né? Queria, então é isso, convidar todo mundo, texto novo, coloquei aí no chat para todo mundo ver, parcerias do Mirosk, a OSC deve recolher ISS, cabe ou não cabe, incide ou não incide ISS nas parcerias do Mirosk, no recurso da parceria do Mirosk? Essa é a pergunta que a gente está trabalhando no texto novo, então acessem lá no nosso site www.osclegal.org. Dia 30, estaremos lá no nosso canal do YouTube falando sobre doação de imposto de renda para pequenas organizações, para organizações da sociedade civil como um todo, né, para as pequenas também, mas como um todo. E eu vou estar lá com a Dani Balbina Marra às 19 horas no nosso canal do YouTube. Então é isso, convites feitos. Queria agradecer demais a Natália. Natália, querida, suas honrosas despedidas aí para o nosso público. Lucas, eu que agradeço o convite, agradeço todo mundo que esteve aqui nessa live ou que vai assistir a live depois. Muito feliz, eu acho que é muito, para a gente do GIF é muito importante essa aproximação justamente com as organizações que são público-alvo do OSC Legal. Assim, a gente quer estar mais próximo, a gente quer trabalhar mais junto. Então, coloco o GIF aqui à disposição para a gente poder fazer outros debates. Estou muito feliz.
E é isso, espero que a gente possa conversar e seguir em parceria. Essa parceria é muito bacana para a gente também, Lucas. Muito obrigada, estou muito feliz. Obrigado, então, Natália. Felicidade compartilhada. Obrigado, Natália, mais uma vez. Obrigado ao GIF. Obrigado a todos. Muitos elogios aqui no chat para você, para a sua explanação, para o que você trouxe de acréscimo aqui para o nosso programa. Obrigado a todo mundo que está por aqui. O pessoal elogiando também. Enfim, os elogios, as críticas são sempre bem-vindos. Essa interação aqui é o bem-vindo, né? A gente gosta muito de receber os retornos e as opiniões das pessoas. Isso é que nos engrandece, isso que faz nos movimentar o nosso trabalho. Então, mais uma vez, convidando todo mundo. Texto novo, parcerias do Miroski. As OSCs devem recolher ISS. Texto novo já disponível no nosso blog, lá no nosso site, todo mundo acessando. E dia 30 de abril, a gente vai estar discutindo a doação de imposto de renda para as organizações da sociedade civil com a Dani Balbina Marra, lá no Diálogo Aberto, no nosso canal no YouTube. Um abraço a todo mundo, até a próxima, tamo junto!